Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 32ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai dar continuação à aula 31, onde a gente estava falando sobre o Pandas, né? Então, na aula 31 a gente viu como que a gente pode importar um arquivo Excel para o Python e trabalhar colocando linhas, colunas, né? E visualizando essas tabelas, né, esses data frames no Panda, né? E agora, nessa aula 32, a gente vai ver como que a gente pode filtrar os dados, então pegar um data frame, filtrar os dados e gerar um outro data frame, né? Como que a gente pode remover linhas do nosso data frame, ou seja, da nossa tabela, e também como que a gente pode remover colunas, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao que a gente fez na aula 31. Então eu vou continuar com o nosso data frame como sendo essa tabela daqui, que foi a última tabela que a gente gerou lá na aula 31. Então esse daqui é o nosso data frame, né? Então a gente tem os produtos, promoção, quantidade, preço unitário e valor total, né? Então a gente tem esse data frame e para a gente filtrar, a gente vai dar esse comando daqui. Então eu vou chamar esse filtro de filtro, então ele vai ser um filtro, vai ser esse novo data frame filtrado, né? Ele vai receber quem? Ele vai receber o nosso data frame, que a gente estava chamando lá de DF. Então essa tabela aqui a gente chamou de DF, né? Então ela é um DF. Então eu vou pegar essa tabela daqui, vou colocar entre colchetes o que eu quero. Aqui eu estou pedindo para selecionar apenas as colunas, as linhas, onde a coluna quantidade é maior do que 50. Então é isso que está escrito aqui nessa parte. Então a gente vai ter, olha, no nosso data frame, na coluna quantidade, eu quero que ela seja maior do que 50. E aqui eu coloco o comando display, como a gente viu na aula passada, filtro, né? Então eu estou colocando o display desse nosso novo data frame filtro. Então dando Shift Enter, a gente vai ver que ele colocou aqui para gente só a parte de quantidade, onde é maior do que 50. Então aqui a gente tem quantidade 100, 75, 120 e 20. E note que aqui, né, nessa numeração automática, ele pegou apenas, ele mostra apenas o número da linha, né, correspondente ao data frame daqui de cima. Então, por exemplo, ele pegou aqui a caneta, ele pegou aqui a borracha, que é o índice 2, ele pegou aqui o lápis, que é o índice 3, que é justamente o que a gente tem aqui, né, o lápis índice 3, e assim sucessivamente, né, marca texto, que é o índice 5, com quantidade 200. Aqui só um outro exemplo, né? Aqui embaixo eu estou pegando então as linhas onde o valor total, né, essa coluna do valor total é maior do que 100, e eu estou chamando isso daqui de um filtro 1, e estou colocando para fazer o display desse filtro 1, dando Shift Enter, então ele vai mostrar isso daqui para gente. Então ele pegou novamente naquela nossa tabela lá em cima, nesse nosso data frame, e pegou onde nessa parte aqui, pegou apenas as linhas nessa parte, onde é maior do que 100, né, que é o que a gente colocou aqui nessa parte. Então assim a gente filtra essas tabelas. E aqui você pode pegar essas tabelas filtradas e gerar um arquivo Excel como a gente já viu, né, como a gente aprendeu na aula anterior. Agora, uma outra coisa interessante de fazer é remover linhas de um data frame, né? Então aqui, por exemplo, eu estou lendo um Excel, que é justamente aquele Excel que a gente fez na aula anterior, estoque underline total, e estou colocando display. Então vamos ler esse estoque total que a gente fez na aula passada, né? Então a gente tem essa nossa tabela daqui. Vamos trabalhar com essa tabela. Para a gente remover uma linha específica, a gente deve dar o comando .drop. Então aqui eu estou pegando o nosso data frame, que eu chamei de DF, estou dando o comando .drop, né? E aqui eu vou tirar quem? Eu vou tirar a linha, né, cujo índice é 2, então eu vou dar aqui index igual a 2, então eu quero tirar essa linha com índice 2, ou seja, eu quero tirar aqui a borracha, né, então esse índice automático é 2, vou tirar essa borracha, e estou dando um comando inplace igual a verdadeiro. O que isso daqui significa, né? Inplace igual a verdadeiro significa que a gente vai mudar o data frame em questão, ou seja, a gente vai pegar esse DF, remover o índice 2 e chamar esse novo data frame com o índice 2 removido de DF. Então eu estou sobrescrevendo em cima do DF. E aqui eu estou colocando o display do nosso DF. Então dando Shift Enter a gente vê justamente que agora a gente não tem mais esse índice 2. Então a gente vai ter o índice 0, 1, 3, 4, 5, 6. Então a gente vê que a borracha saiu daqui. E aqui um outro exemplo, né? Aqui nesse outro exemplo, eu estou utilizando o inplace igual a falso. Então agora eu vou pegar esse DF, que é essa nossa tabela daqui, esse data frame daqui de cima, né? Que está representado aqui.
E eu estou utilizando o inPlace igual a false, então esse comando .drop ele vai gerar um novo data frame. E esse novo data frame eu estou chamando de novo df, como sendo então df.drop. Agora eu vou tirar a folha A4, o índice 6, então eu vou tirar essa linha daqui, com inPlace igual a false, e estou colocando para printar esse novo df. Então dando Shift Enter, a gente vai ver que agora esse novo df, ele vai ter então, não vai ter essa folha A4 aqui. Agora, a gente também pode remover colunas, né, da nossa tabela, e para remover colunas, basta a gente utilizar novamente o comando .drop, e a gente vai escrever o nome da coluna que a gente quer tirar. Então aqui eu estou querendo tirar essa coluna de valor total aqui. O eixo eu estou colocando igual a 1 para indicar que eu estou lidando com uma coluna. E o inPlace eu estou colocando igual a verdadeiro. O inPlace faz a mesma coisa que a gente viu ali anteriormente. E eu estou colocando o display aqui df. Então dando Shift Enter, a gente vê que a gente pegou essa nossa tabela daqui de cima, removeu essa parte essa coluna de total, e a gente ficou com essa nova tabela daqui. Então, isso que eu tinha apresentar hoje. Obrigado.